O icônico rei da música rock and roll, Elvis Presley, capturou momentos especiais de sua vida através das lentes da câmera. Por isso, ele é um dos músicos mais fotografados de todos os tempos. Já se passaram décadas desde que o rei faleceu, mas ele está imortalizado por meio de coleções raras de suas fotos que o público não tinha visto até agora. Uma foto preciosa da infância. É mesmo ele? Essa foi a pergunta que os fãs de Elvis Presley fizeram quando viram pela primeira vez essa foto de infância dele. Quando um fã de Elvis Presley de 50 anos, Wade Jones, se deparou com essa foto rara do falecido astro do rock, ele ficou sem palavras. Jones não conseguia acreditar em seus olhos e em sua boa sorte. Ele foi fã de Elvis a vida inteira, então você pode imaginar como ele ficou surpreso quando recebeu a foto de um amigo da família Presley. "Eu nunca tinha visto essa imagem em minha vida", disse Jones quando viu a foto. Havia algo mais na foto que surpreendeu Jones. Foi o fato de que a vida cotidiana foi capturada na foto. Ao fundo, um homem podia ser visto em frente a uma loja, conversando com outro homem. E havia outro homem passeando casualmente pela rua, atrás do garoto que se tornaria o rei da música rock and roll. Os especialistas acreditam que Elvis Presley tinha 13 anos de idade quando a foto foi tirada, e ele foi retratado apoiado em sua bicicleta, com a cabeça inclinada para trás. Outro fato sobre essa foto é que ela foi tirada nas ruas da cidade natal de Elvis, Tupelo. Além disso, essa foi a única evidência de que Elvis viveu na comunidade, pois sua família se mudou para Memphis, pouco depois de a foto ter sido tirada. Ao examinar a foto, Wade Jones percebeu que alguém havia escrito o nome Elvis na borda direita. Mesmo assim, ele não conseguia acreditar que o adolescente era Elvis Presley. A história da foto fica interessante quando Jones tenta determinar sua autenticidade. Jones entrou em contato com Janelle McComb, a amiga da família Presley, que lhe enviou a foto pelo correio. Portanto, Elvis estava fazendo compras com sua mãe, Gladys, ou tinha ido à loja para comprar algo. Naquele mesmo momento, uma fotógrafa da cidade estava indo deixar alguns filmes para serem revelados quando viu Elvis em frente à loja. Enquanto trocavam gracejos, ela percebeu que tinha mais uma exposição no rolo e pediu a Elvis que posasse para uma fotografia. O primo de Elvis, Billy Smith, confirmou que o garoto da foto era de fato o falecido rei do rock and roll. Os fãs de Elvis Presley ficaram loucos com a foto quando Wade Jones listou uma cópia dela no eBay. Para evitar que a foto fosse copiada, Jones desfocou a imagem antes de colocá-la à venda online. Houve vários lances para essa foto, mas um sortudo fã europeu comprou a impressão por $361. Durante sua vida, e até mesmo depois de sua morte, as fotos de Elvis Presley tinham um jeito de provocar uma grande reação, não apenas de seus fãs, mas também do público. A última foto. Em 6 de setembro de 1977, apenas um mês após a morte de Elvis Presley, um jornal local, o National Enquirer, publicou esta imagem do falecido astro do rock em seu caixão. A imagem provocou indignação pública, por ser considerada desrespeitosa com o rei, que trouxe alegria a um grande número de americanos por meio de sua música. Supostamente, um dos parentes de Elvis Presley tirou a foto em segredo e a vendeu para o National Enquirer. A família Presley nunca negou a autenticidade da foto, nem processou o jornal. No entanto, há rumores de que o parente que tirou a foto foi deserdado pela família. Devido ao consumo de drogas e aos hábitos alimentares pouco saudáveis, Elvis Presley sofreu um ataque cardíaco em sua casa no dia 16 de agosto de 1977. Elvis foi levado ao hospital, onde foi declarado morto, e 2 dias depois de sua morte, a família Presley realizou um funeral para ele em sua propriedade, Graceland. Assim como milhares de fãs de Elvis compareceram aos seus shows quando ele estava vivo, cerca de 80 mil fãs esperaram em uma longa fila nas ruas de Memphis para velá-lo. Talvez a família do rei quisesse dar um fim aos seus fãs. Eles colocaram seu corpo em exposição por 2 dias, e mais de 100 convidados viram seu corpo no saguão. Décadas mais tarde, o meio-irmão de Elvis Presley, Billy Stanley, relembra como o corpo de Elvis foi mantido dentro da capela de Forest Hill por 5 dias, com seguranças do lado de fora para que seu corpo não fosse roubado. Isso não é surpreendente, pois Elvis Presley foi criado em um lar cristão, e quando adulto, não se esqueceu de sua origem cristã. O menino da igreja. Uma foto de Elvis Presley ensinando sua filha, Lisa Marie, a rezar? Por mais difícil que seja acreditar, Elvis Presley era muito espiritualizado. Ele frequentemente passava seu tempo ouvindo canções gospel, compondo músicas gospel e recitava orações antes de suas apresentações. Elvis Presley gravou mais de 80 canções evangélicas durante sua vida, e em 1971 gravou uma canção intitulada The Miracle of the Rosary, o Milagre do Rosário, que falava sobre o Rosário. Os pais de Elvis Presley eram cristãos, e o levaram à igreja nos primeiros anos de sua vida. Ele se mexia no colo da mãe sempre que o coral cantava. As canções gospel influenciaram a paixão e o amor de Elvis pela música. A mãe de Elvis, Gladys, lhe deu seu primeiro violão quando ele tinha 11 anos, e ele começou a fazer música por causa do quanto gostava das canções gospel que ouvia na igreja. Ele ganhou 3 de seus prêmios Grammy
por suas faixas gospel e foi batizado 2 vezes quando criança. Trazer um filho ao mundo é geralmente uma experiência alegre para a maioria dos pais. Entretanto, o nascimento de Elvis foi uma lembrança agridoce para seus pais, o gêmeo natimorto. O adorável bebê desta foto é ninguém menos que o icônico rei do rock and roll, Elvis Presley. Elvis foi criado em uma casa de 2 quartos, mas seus pais, especialmente sua mãe, tinham muito amor para lhe dar. O astro do rock nasceu Elvis Aaron Presley, mas mudou a grafia de seu nome do meio para Aaron, que é a forma bíblica do nome. Elvis Presley tinha um irmão gêmeo, Jesse Garon, mas, infelizmente, ele nasceu natimorto. Jesse veio ao mundo 35 minutos antes do nascimento de Elvis. Os pais de Elvis, Gladys e Vernon, ficaram desolados com a perda, mas gratos por um dos gêmeos ter sobrevivido. Na época, os Presley estavam enfrentando dificuldades financeiras e não podiam pagar por uma lápide para o gêmeo de Elvis. Por isso, Jesse Garon foi enterrado em um túmulo sem identificação. Apesar de sua origem humilde, os pais de Elvis tinham uma fé forte e o criaram para ser um homem de fé. Eles se esforçaram muito para levá-lo à escola, e logo Elvis se formou no ensino médio e estava pronto para enfrentar o mundo. Enfrentando o mundo. Aqui está um vislumbre de Elvis Presley quando era adolescente, em 1953. Ele tinha acabado de se formar no ensino médio e trabalhou como motorista de caminhão e como atendente em um cinema para economizar para uma demo de sua música. Um ano depois, a sorte brilhou para Elvis e o fundador do Sun Records Studio, Sam Phillips, interessou-se por ele. Com a ajuda de sua primeira banda de apoio, os Blue Moon Boys, Elvis Presley lançou seu primeiro single. Está tudo certo. As apresentações de Elvis Presley são eletrizantes, com seus fãs gritando até a morte. Mas antes de Elvis Presley aperfeiçoar suas habilidades de presença de palco e de show, ele era um garoto tímido, que era tratado como um pária por seus colegas. Aqui está uma imagem de Elvis Presley adolescente, de peito nu, segurando a primeira gravação comercial de sua música, That's All Right. A primeira música de Elvis Presley o colocou sob os holofotes e o ajudou a chamar a atenção das agências de música. Mas isso foi apenas o começo de seu sucesso. Elvis Presley tornou-se popular entre os adolescentes e jovens adultos americanos. E seu estilo de moda se tornou uma tendência entre os adolescentes. Elvis também foi considerado o precursor de uma nova era de cultura pop para a população mais jovem. Até mesmo crianças de 10 anos de idade adoravam ouvir as músicas de Elvis Presley, e muitas das linhas de roupas da época de Elvis foram inspiradas nele. Ver um adolescente americano com um rádio transistor portátil tornou-se algo comum. A maioria dos jovens gastava sua mesada com o aparelho para poder ouvir rock and roll. Entretanto, Elvis Presley deveu o sucesso de sua primeira música a um homem, Scotty Moore. Scotty Moore. Essa foto de Elvis Presley se apresentando no palco com um jovem guitarrista fez com que todos se perguntassem quem era o jovem. O guitarrista era Scotty Moore, um dos membros da primeira banda de apoio de Elvis Presley. Elvis deveu seu sucesso inicial a Scotty Moore, que tocou guitarra em sua primeira música, That's All Right. Scotty Moore era amigo de Sam Phillips, o fundador do estúdio Sun Records. Os amigos se encontravam regularmente para discutir música e trocar ideias. Em uma dessas reuniões, surgiu o nome de Elvis Presley. Elvis tinha ido ao estúdio um ano antes para gravar uma música para sua mãe e impressionou Sam Phillips com seu talento. O chefe da gravadora havia anotado o nome de Elvis em um arquivo e queria que Scotty Moore fizesse um teste com ele. Moore entrou em contato com Elvis e marcou uma audição para ele no estúdio. Outro membro da banda de apoio, o baixista Bill Black, também estava presente durante a audição. Scotty Moore e Bill Black ficaram impressionados com a voz de Elvis, mas sentiram que ele poderia cantar melhor se encontrassem a música certa para ele cantar. Os três voltaram ao estúdio e gravaram uma antiga canção de blues, intitulada That's All Right Mama, que se tornou a primeira canção de Elvis. Scotty Moore esteve com Elvis Presley como guitarrista de apoio e empresário até 1964, quando o coronel Tom Parker o substituiu como novo empresário de Elvis. Moore voltou a se reunir com Elvis Presley em 1968 para seu show especial na televisão, depois de um período de 7 anos, em que ele passou a estrelar filmes. Scotty Moore ajudou Elvis a estabelecer uma base sólida, que o ajudou a prosperar na indústria da música. Portanto, mesmo quando ele não estava mais em cena, as oportunidades continuavam surgindo para Elvis. Elvis Presley alcançou outro marco em sua carreira quando apareceu na televisão nacional. Estreia na TV Nacional. Aqui a história foi feita, pois essa seria a estreia de Elvis Presley na televisão nacional. O ano era 1956, e esse foi um grande ano para o astro da música em ascensão. Elvis Presley não fez apenas sua primeira aparição na televisão nacional. Ele lançou seu primeiro álbum e participou de seu primeiro filme. Antes de fazer sua estreia na televisão nacional no show dos Dorsey Brothers, Elvis havia participado de programas de TV locais e regionais. No entanto, Elvis ganhou mais fãs depois de sua aparição na televisão nacional. Como você pode ver, Elvis Presley estava em seu elemento ao se apresentar com a Dorsey Brothers Band.
Elvis não era mais o garoto tímido que era quando começou a tocar. Na verdade, ele tinha uma energia sensual que atraía as mulheres para ele. Durante seus shows, Elvis se inclinava para roubar um beijo de uma fã excitada. Beijos roubados. Certa vez, Elvis Presley chocou toda a população americana ao beijar quase todas as mulheres em seu show. Nessa foto, Elvis Presley foi capturado compartilhando um momento íntimo com uma fã. As fãs de Elvis gostavam de sua atenção, e ele tinha a capacidade de fazer com que cada mulher se sentisse especial. Além disso, a combinação de Elvis com um show incrível e sensualidade lhe rendeu o amor de suas fãs. Em 1970, Elvis parou de cantar durante a apresentação de sua música, Love Me Tender, para beijar todas as garotas na primeira fila. A ação de Elvis foi tão chocante quanto emocionante para seu público. Ele recebeu milhares de cartas de amor de seus fãs de todo o mundo durante sua vida. Décadas após a morte de Elvis, sua propriedade, Graceland, ainda recebe cartas de seus fãs. Elvis se importava tanto com seus fãs que pedia à sua secretária que respondesse às cartas em seu nome com um bilhete manuscrito dele em anexo. Elvis não apenas gostava de receber cartas de seus fãs, como também lia o máximo que podia. Apesar de sua agenda lotada, Elvis Presley encontrava tempo para se dedicar ao seu hobby, que era a leitura. Ele adorava estar atualizado com os acontecimentos do país e lia os jornais locais em sua casa ou no trem. Atualização. Esta foto, por exemplo, foi tirada na Penn Station de Nova York. A imagem mostra Elvis Presley lendo a manchete de um jornal que falava sobre 2 aviões desaparecidos com 127 passageiros a bordo. Elvis Presley era um leitor ávido e frequentemente levava sua coleção de livros com ele nas turnês. Seus livros favoritos tinham anotações escritas à mão entre as páginas e ele usava um marcador para sublinhar as passagens que achava interessantes. A biblioteca pessoal de Elvis era repleta de livros sobre religião e espiritualidade, esportes e karatê, memórias, livros de história e biografias históricas. Elvis Presley gostava tanto de livros que comprava cópias de alguns dos livros de sua biblioteca para seus amigos e familiares. Ele também recebeu vários livros de presente de seus fãs e fã-clubes e passou seu amor pela leitura para sua filha, Lisa Marie. Elvis Presley fez seu nome por meio da música, mas havia outra paixão que ele desejava realizar: estrelar filmes em Hollywood. Estreia no cinema. Esta é uma foto rara de Elvis Presley, compartilhando seu primeiro beijo na tela com sua coestrela Deborah Paget. Elvis Presley havia se tornado uma celebridade intencional, com uma carreira de sucesso. No entanto, ele queria se tornar ator, porque achava que seria um grande passo na carreira que o manteria sob os holofotes. Elvis Presley tinha a aparência, o carisma e uma enorme base de fãs, e tudo isso contribuiu para seu sucesso em Hollywood. Durante o primeiro teste de Elvis nas telas, suas habilidades de ator não eram tão impressionantes quanto seu talento musical. Entretanto, com a influência de seu empresário, Tom Parker, Elvis Presley conseguiu um contrato de 3 anos com a Paramount Studios. Elvis estava tão animado para estrelar seu primeiro filme, Love Me Tender, que decorou todo o roteiro antes do início das filmagens. Surpreendentemente, a entrada de Elvis Presley em Hollywood não gerou tanto burburinho quanto a foto dele, dando seu primeiro beijo na tela com sua coestrela. Elvis havia criado a percepção de que era um mulherengo, mas se mostrou tímido no set de filmagem e ficou vermelho de vergonha ao compartilhar um beijo com a atriz principal. A reviravolta chocante é que a atriz nessa foto com Elvis se tornou freira. Os fãs do rei rapidamente superaram a imagem, já que a foto de Elvis Presley e uma garota misteriosa havia atraído a atenção deles. Garota misteriosa. Essa foto de Elvis Presley, conhecida como O Beijo, deu início a uma polêmica que já dura 5 décadas. Nos anos 90, Elvis Presley, de 21 anos, encomendou a Alfred Wertheimer, um renomado fotógrafo, que capturasse seus momentos íntimos ao longo de 2 anos. Entre a rara coleção de fotos que Wertheimer havia tirado de Elvis Presley, havia uma que levou o público a perguntar: quem é aquela garota? A foto que Wertheimer batizou de O Beijo mostra Elvis Presley e uma garota desconhecida se olhando intimamente na escadaria do Mosque Theater, em Richmond. The Kiss é uma das fotos mais comentadas de Elvis, pois a identidade da garota na foto permaneceu desconhecida por 5 décadas. Personalidades da mídia e fãs do astro do rock tentaram desvendar o mistério e descobrir quem era a garota da foto, mas não tiveram sucesso. O fotógrafo de Elvis, Alfred Wertheimer, não sabia quem era a garota misteriosa da foto, porque Elvis não a apresentou a ele e também não perguntou seu nome. Muitas mulheres tentaram reivindicar a identidade da garota da foto, mas Wertheimer não lhes deu chance, pois sabia que eram impostoras. A identidade da garota permaneceu um mistério por 55 anos, até que ela entrou em contato com Wertheimer pelo Facebook e lhe disse: "Tenho uma boa história para você." O fotógrafo já estava farto de pessoas tentando reivindicar a identidade da garota misteriosa de Elvis. Por isso, ele pensou que Barbara Gray, a garota da foto, era uma impostora. No entanto,
a revista Vanity Fair confirmou sua identidade, finalmente resolvendo o mistério. A garota misteriosa de Elvis, Barbara Gray, está agora na casa dos 70 anos e é da Carolina do Sul. Elvis Presley conheceu Barbara Gray por causa de um desafio que ela teve com seus amigos. Os amigos de Gray a desafiaram a telefonar para Elvis em seu quarto de hotel depois que ele acabara de se apresentar no Hotel Francis Marion, em Charleston. Embora fosse a primeira vez que se falavam, Elvis conversou com Barbara Gray por 1 hora e a convidou para seu próximo show no Jefferson Hotel. 2 dias depois, Elvis conheceu Barbara Gray em uma lanchonete no Jefferson Hotel e ficou fascinado por ela. Os dois se esgueiraram para uma escada nos bastidores do teatro, seguidos pelo fotógrafo de Elvis, que capturou o icônico momento de paixão entre eles. Assim como na clássica história da Cinderela, depois daquele dia, Elvis nunca mais viu Barbara Gray, mas seus fãs ficaram curiosos sobre a garota não identificada. Durante 50 anos, os fãs do rei criaram diferentes narrativas sobre a identidade da garota. Finalmente, Barbara Gray deu um passo à frente e resolveu o mistério, pois estava cansada de ser chamada de a jovem desconhecida da foto. Em seguida, ela concedeu várias entrevistas, nas quais compartilhou os detalhes de sua história para o deleite dos fãs de Elvis Presley. Barbara Gray revelou que, embora ela e Elvis parecessem estar apaixonados na foto, aquele foi o primeiro encontro deles. Continuando, quando Elvis Presley tinha 22 anos, ele comprou sua primeira mansão, Graceland, que agora é um marco histórico nacional. Mansão Graceland. Elvis Presley tinha 22 anos de idade quando comprou sua propriedade, Graceland. Embora ele tivesse outras casas, Graceland foi sua casa principal por 20 anos. Elvis expandiu a mansão para 17.500 metros quadrados, fazendo com que os cômodos da mansão tivessem um total de 23. Após o falecimento de Elvis Presley, seu funeral foi realizado em Graceland. E em 1982, sua ex-esposa Priscilla Presley abriu Graceland aos turistas, para poder arcar com a manutenção anual de $500 mil da mansão. A propriedade de Elvis foi incluída no Registro Nacional de Lugares Históricos em 1991 e, em 2006, Graceland tornou-se um marco histórico nacional. Hoje, turistas e fãs do rei ainda visitam Graceland. A propriedade era como uma forma de Elvis compartilhar uma parte de si mesmo com seus fãs. Elvis era conhecido por ter um grande coração, e em 1956, ele provou o quanto amava seus fãs ao concordar em receber uma vacina contra a poliomielite ao vivo na televisão. Na TV ao vivo. Essa foto é uma das imagens mais raras de Elvis Presley, cumprindo sua responsabilidade cívica como cidadão americano. 1956 foi uma época difícil para os Estados Unidos, pois o país foi assolado pela poliomielite. Enquanto as crianças mais novas eram vacinadas para ajudar a impedir a disseminação da doença, os adolescentes e jovens adultos americanos não queriam ser vacinados. Elvis decidiu tomar a vacina contra a polio em seu show televisionado para incentivar seus jovens fãs a fazer o mesmo. Ele recebeu a vacina contra a polio no Ed Sullivan Show em 1956. E depois disso, vários fãs do astro do rock também se vacinaram. Em seguida, a disseminação da doença diminuiu e desapareceu completamente em 1979. E 2 anos após o falecimento de Elvis Presley, os Estados Unidos se tornaram livres da poliomielite. Aqui está outro motivo pelo qual os fãs do rei o amavam e respeitavam tanto. Elvis Presley serviu no exército. Serviço militar. Esta foto de Elvis Presley foi tirada quando ele estava servindo no exército como especialista em inteligência de blindagem. Elvis Presley foi convocado para o exército dos Estados Unidos em 1958 e lhe foi oferecida a opção de se alistar nos serviços especiais para entreter seus colegas soldados. O empresário de Elvis, Coronel Tom Parker, queria que ele servisse como soldado regular por 2 motivos. Ele achava que Elvis ganharia o respeito do público se não estivesse nos serviços especiais. Além disso, Tom Parker achava que o exército não pagaria uma compensação adequada pelo desempenho de Elvis se ele se alistasse nos serviços especiais. Elvis seguiu os devidos processos exigidos para ser convocado para o exército. Ele fez um check-up de pré-indução em Memphis, antes de ir para o treinamento. Exames físicos pré-indução. Antes de Elvis Presley começar a servir no exército dos Estados Unidos, ele foi primeiro ao Kennedy Veterans Hospital, em Memphis, onde foi feito um exame de pré-indução. Sua admissão no exército foi um evento importante, e centenas de seus fãs estavam presentes. Depois disso, Elvis treinou em Fort Hood, no Texas, antes de partir para a Alemanha. Elvis Presley serviu no exército entre 1958 e 1960. Foi um período difícil para o rei, porque sua carreira musical estava suspensa, e ele perdeu sua mãe enquanto estava no exército. Durante essa fase difícil da vida de Elvis, o universo trouxe alguém especial para sua vida, sua futura esposa, Priscilla Presley. Apaixonando-se. O amigo de Elvis, um oficial da Força Aérea, Curry Grant, apresentou-o a Priscilla durante uma festa. Apesar da diferença de idade entre eles,
Elvis e Priscila se sentiram atraídos um pelo outro. Priscila estava um pouco nervosa durante a viagem de volta para casa, mas achava que Elvis era mais bonito pessoalmente do que em suas fotos. Elvis cortejou Priscila com a aprovação dos pais dela, e logo os dois começaram a passar mais tempo juntos. Ele buscava Priscila todas as noites, e eles começaram a se conhecer melhor. Elvis manteve contato com Priscila quando foi dispensado do exército em 1960. Eles se comunicaram por meio de telefonemas e cartas por 2 anos antes de ele convidá-la para ir à sua casa. Os pais de Priscila não aprovaram imediatamente, pois os dois não eram casados. No entanto, Elvis convenceu os pais de Priscila de que ele a trataria com respeito, e para deixar os pais dela felizes, Elvis permitiu que Priscila morasse com seu pai, Vernon, e sua madrasta, Dee, por um tempo. O relacionamento do jovem casal teve seus altos e baixos. Priscila ainda era uma estudante do ensino médio, enquanto seu namorado, Elvis, era uma celebridade. Priscila ia à escola durante o dia e tinha que ficar acordada em outras horas do dia para estar ao lado de Elvis. Por sua vez, Elvis estava determinado a transformar sua jovem namorada em uma mulher glamurosa, o que fez com que Priscila se sentisse como se fosse a boneca viva de Elvis. O relacionamento deles permaneceu puro até que se casaram em Las Vegas, em 1967. Sinos de casamento. Essa foto de Elvis Presley, tirada no dia de seu casamento com sua esposa, Priscilla Presley, foi uma imagem que os fãs do astro jamais imaginaram ver. Muitos dos fãs de Elvis Presley ficaram com o coração partido quando ele se casou. Elvis era visto como um mulherengo, e a atenção que ele dava às suas fãs continuou a alimentar os rumores. Entretanto, Elvis estava cansado da solteirice. Enquanto relaxavam em seu quarto, antes do Natal de 1966, Elvis se ajoelhou e pediu Priscila em casamento com um anel de diamante. Em 1º de maio de 1967, Elvis e Priscila se casaram em Las Vegas, e tiveram uma cerimônia íntima depois. O empresário de Elvis, Tom Parker, desempenhou um grande papel no sucesso do casamento. Parker também contribuiu imensamente para o sucesso da carreira de Elvis. Ele foi o empresário de Elvis durante anos e o ajudou a negociar bons acordos e o convenceu a cantar em seus filmes. O trabalho árduo do coronel Tom Parker valeu a pena, porque até hoje Elvis Presley é considerado o rei da música rock and roll. Rei do rock and roll. Aqui, Elvis Presley é fotografado fazendo sua famosa dança de girar os quadris, que deixava seus fãs loucos de emoção. Elvis foi chamado pela primeira vez de rei do rock and roll em um artigo escrito por Robert Johnson, um repórter do Memphis Press Scimitar, em 1956. Johnson chamou Elvis de o rei incipiente do rock and roll, e o título pegou por causa da crescente popularidade de Elvis. Elvis Presley atraía um grande público para seus shows e ganhava muito dinheiro com a venda de discos e filmes, o que convenceu os especialistas da mídia de que ele havia merecido o título. A música de sucesso de Elvis, Heartbreak Hotel, foi a número 1 em 6 paradas diferentes nas categorias Pop, Country e Rhythm and Blues. Além disso, Elvis Presley vendeu mais discos do que qualquer outro artista de rock and roll durante a década de 1950. Elvis Presley também foi considerado uma das pessoas famosas mais fotografadas, mas, infelizmente, muitas das fotos do rei nunca foram vistas pelo público. Se você gostou de assistir a esse vídeo e gostaria de ver mais vídeos emocionantes como esse, vá em frente e clique em qualquer um dos cartões na sua tela.